Cara, o Grêmio perdeu pro Montevidéu City Torque. E antes de começar a comentar sobre o jogo, obviamente, eu vou começar comentando das escalações, como já é de costume. Gente, hoje priorizando o Grenal, o Luiz Castro veio com um time diferente. O Luiz Castro veio com o Everton no gol, Kahneman e Balbuena. Kahneman finalmente jogando sem seu gauchão esse ano. Marcos Rocha voltando a atuar pelo Grêmio. Caio Paulista, que não sei porque ao invés de usar o Pedro Gabriel usou o Caio Paulista. O Riquelme, Noriega, o Arthur, TT, Bright White, namorado. E cara, o gol que o Grêmio tomou hoje foi por culpa do Everton. Só que, cara, não dá pra culpar tanto o Everton assim, porque hoje o Everton salvou a gente demais e o Grêmio perdeu várias oportunidades que tinha na cara do gol com o André Henrique e Bright White, que provavelmente se fosse o Carlos Vinícius no lugar dos dois, não perderia. Então, cara, não dá pra culpar muito hoje o Everton pela derrota. Sendo que o gol que ele tomou foi culpa dele mesmo, dava pra ter defendido. Gente, o jogo já começa nos primeiros 13 minutos de jogo, o Grêmio não conseguindo produzir nada. O Torque totalmente dominante na partida. Não foi o tanto que o jogador do Torque recebe um passe dentro da entrada da grande área, que ele bate de fora e quase faz um golaço, se não fosse a defesaça do Everton. Depois o Grêmio finalmente consegue arranjar uma coisa com o TT, que ele cruza uma bola rasteira pro meio da área, não chega ninguém nela, só que quando a bola tava saindo de dentro da grande área, quase saindo, o namorado se infiltra, só que tinha um zagueiro do Torque na frente dele, que tira a bola pra linha de fundo e dá um escanteio pro Grêmio. Cara, o TT, que hoje foi um dos poucos jogadores que mereceu elogios nesta partida, porque, cara, o time todo do Grêmio praticamente não conseguiu produzir nada. O time do Grêmio não acertou uma finalização sequer no gol contra o Torque. Salvo engano, o time só teve 2 finalizações contra o Torque no primeiro tempo, se eu não tô enganado. E o TT hoje conseguiu render até que alguma coisa. Depois o Riquelme cruza uma bola por cobertura dentro da grande área pro Bright White, que uma boa partida o Riquelme fez hoje enquanto esteve em campo. O Bright White cabeceia e a bola vai pra fora. Cara, a maioria dos gols que os atacantes do Grêmio perderam na cara ou de cabeça, tudo, o Carlos Vinícius não perderia. O Carlos Vinícius é matador. O Carlos Vinícius não é igual eles que perderam tudo que é tipo de gol na cara. Só que a gente não pode esquecer também que o Bright White e o André Henrique estão fora de forma, estão sem ritmo de jogo, por causa que o Bright White, 6 meses fora de lesão, e o André Henrique é uma terceira opção de centroavante e nunca entra. Mais ou menos uns 38 minutos de jogo do primeiro tempo ainda, o Bright White, ele não rouba um passe que era pro zagueiro e sai cara a cara com o goleiro e me perde. O cara saiu cara a cara com o goleiro, era só tirar do goleiro e ele me perde um gol. Um gol que nenhum centroavante que eu vi jogar no Grêmio perderia. Nenhum mesmo. E cara, nem o JP Galvão, que teve uma passagem horrorosa como centroavante no Grêmio, perderia aquele gol, cara. Nenhum centroavante que eu vi jogar no Grêmio perderia. Nenhum. Principalmente o Carlos Vinícius, que se tivesse no lugar do André Henrique ou do Bright White nessa partida, faria todos os gols que eles perderam na cara. Cara, já nos 45 mais 5 minutos de acréscimos, o jogador do Torque cobra o escanteio, ele cobra fechado na direção do Everton, que tira de soco. E depois disso é o fim do primeiro tempo. E cara, os números até podem mostrar que o Grêmio foi melhor que o Torque no primeiro tempo, mas não foi bem assim. O Torque conseguiu produzir mais e o Grêmio não conseguiu acertar muita finalização contra eles. Cara, no primeiro tempo o Grêmio teve mais posse de bola que o Torque, teve 53 contra 47. E finalizações, 4 pro Grêmio e 3 pro Torque. Só que, no alvo, foram uma pro Grêmio e uma pro Torque. Então isso quer dizer que o Grêmio contra o Montevidéu Torque City do Uruguai não acertou quer dizer, acertou só uma finalização contra o Montevidéu City Torque. Cara, que vergonha isso, velho. Cara, chances claras, o Grêmio só teve uma e escanteios foi 5 pro Montevidéu City Torque do Uruguai contra 1 do Grêmio. Cara, 5 escanteios na partida no primeiro tempo pro Montevidéu City Torque contra 1 do Grêmio. Isso aí não dá pra acreditar, não dá pra acreditar. Quem não vê os números acha que foi o contrário.
Cara, e cartões amarelos, eles tiveram um só e o Grêmio teve nenhum. E assim, acabou o primeiro tempo e agora bora pro segundo tempo. Cara, já no começo do segundo tempo, nos 48 minutos de jogo do segundo tempo, o jogador do Montevidéu City Torque, ele dá um passe pro jogador Agüero, lateral direito deles, que recebe uma bola livre de marcação, com espaço para bater, ele bate e não tira do Everton, ele bate em cima do Everton e mesmo assim o Everton não consegue segurar a bola. Não é que ele se formou, ele não segurou a bola, ele nem encaixou a bola passa debaixo dele com um tempo de reação do Everton muito mal e um gol que foi total culpa dele, na minha opinião. Depois disso, você acha que porque o Grêmio estava jogando com Montevidéu City Torque, depois do gol que o Grêmio sofreu, o Grêmio começou a jogar melhor, o Grêmio começou a botar a pressão neles? Não, o Grêmio não começou a botar a pressão neles, não foi o tanto que logo depois do gol deles, eles tiveram uma chance para bater de fora da área, e foi em cima do Everton, só que dessa vez o Everton defendeu um chute que foi em cima dele, ele espalmou, voltou pro Balbuena, Balbuena desvia de cabeça pra linha de fundo e dá um escanteio pra eles. Mano, teve um lance que o jogador do Montevidéu City Torque fez a zaga do Grêmio de cocô. Cara, o jogador do Montevidéu City Torque recebe uma bola e, cara, o jogador, ele vai adiantando a bola, ele vai driblando os zagueiros do Grêmio até que ele chega na cara do gol com o Everton e não sei como ele perdeu. Mas sim, ele perdeu, ele bateu cruzado e perdeu. Depois disso, o Grêmio finalmente tem uma chance no primeiro tempo que o Bright White recebe uma bola, salvo engano, do Riquelme, ou do namorado, que acho que era do Riquelme, que daí quando ele recebe essa bola, ele meio que olha pra trás, vê que o Marcos Rocha tá atrás e o Marcos Rocha isola. E cara, esses jogadores dá pra ver que estão muito fora de forma. Meu Deus, que partida ruim do Bright White, do Marcos Rocha, do Caio Paulista, de quase todo mundo que tava jogando. Poucos que deram pra elogiar essa partida, muito poucos jogadores. Mano, depois disso o André Henrique tem uma chance cara a cara com o goleiro do Montevidéu City Torque, que quando ele chega cara a cara com o goleiro, ele faz igual o Bright White, ele bate em cima do goleiro. E cara, nos treinos, os caras finalizam igual um monstro. Daí chega no jogo, esses filhos da mãe só sabem bater em cima do goleiro, isolar ou chutar pra fora. Mas acertar uma bola em cima do gol que é bom, nunca. Eles sempre erram esse centroavante. Duvido. E eu duvido que se fosse o Carlos Vinícius no lugar deles, ele perderia esse gol. Duvido demais. Depois disso, não teve mais nada. Os jogadores do Montevidéu só segurando o jogo e acabou o jogo. Cara, o que você achou? Você achou uma vergonha o Grêmio ter perdido pro Montevidéu City Torque? Ou você passa pano pro Grêmio por causa que era um time misto? Eu não passaria pano por causa que é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Qualquer elenco que o Grêmio botar contra o Montevidéu City Torque, mesmo que se for da base, já entra como favorito pra esse jogo. E o Grêmio perdeu. Valeu e tchau.